Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Bruno, se puder colocar na área, por favor. Vamos, primeiro abre em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. E olha só: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como ouvistes subir. Aleluia. Agora lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Aleluia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. Aleluia. Creio que todo mundo entendeu qual é o tema nesta noite. Sim, eu quero hoje falar um pouquinho de arrebatamento. Eu acho que em dezembro eu vi uma notícia bastante interessante, que uma reportagem dizia assim, que lá no Canadá, numa cidadezinha do interior, de repente as pessoas começaram a ver algumas pessoas voando e desaparecerem nas nuvens, pastor. Pensa no desespero. De repente estou andando aqui na Moreninha e olho para os céus, um monte de gente subindo para os céus e desaparecendo nas nuvens, e eu não ouvi o toque da trombeta. Pensa no meu desespero, ou no seu desespero. Depois houve uma investigação, descobriram que alguns jovens adolescentes tiveram a ideia de comprar um monte de boneco inflável, colocar o gás hélio e soltar para ver o que acontecia. E aí todo mundo ficou descansado. Aleluia, graças a Deus, né? Imagina toda a cidade no desespero. Jesus voltou e todo mundo ficou na cidade. Mas graças a Deus era fake, né? Agora está bem na moda, tudo é fake. Esse arrebatamento foi fake. E logo então depois, o pastor me ligou, mandou um WhatsApp, acho que foi WhatsApp, não lembro. Ele falou: Nani, você pode me trazer a palavra no dia 2? Falei: amém, pastor. E pensando neste acontecimento, quando o pastor me convidou a trazer a palavra, eu pensei logo: a igreja precisa aprender um pouco sobre o arrebatamento. Por quê? Porque a gente não está ouvindo falar sobre isso mais. É raro quando um pregador chega aqui e fala exatamente sobre o arrebatamento. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer antes? No momento da trombeta, o que é que vai acontecer comigo e com você? E muitos de nós não sabemos. E eu disse para mim mesmo: é preciso ensinar a igreja sobre este tema, para que de repente aconteça isso aqui nas Moreninhas ou no Brasil, não sei, você não fique apavorado. Por quê? Porque você está preparado. Quando aparecer algo fake desta maneira, você não fique desesperado. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa instruída e principalmente está preparada. Amém? Amém. Aleluia. Logo que eu me converti,
aconteceram comigo 2 episódios bastante interessantes sobre o arrebatamento, em relação ao arrebatamento. Eu costumava estar na igreja até 10, 11 horas, meia-noite, em oração todos os dias, a semana inteira. E um certo dia eu fui para minha casa e eu tive um sonho. Tive um sonho que apareciam as nuvens na minha frente e de repente apareciam vários nomes em placas. E eu falei para o Senhor: Jesus, o que é isso? E ele disse aí: isso aí é o nome das pessoas que serão arrebatadas. E foi só isso que ele respondeu para mim. Mas a minha preocupação naquele momento era: o meu nome não estava escrito em nenhuma placa, pastor. Quão grande foi a minha preocupação. O que é que eu devo fazer para que o meu nome possa estar escrito nesta placa? E eu acordei muito preocupado com isso, ainda muito novo na fé, não tinha nada de experiência, e a preocupação veio, porque o meu nome não estava escrito em uma das placas. A igreja está bem quietinha, né? Estão com medo, parece? Não, né? Jesus, tocar a trombeta, quem vai subir aí? Só a metade falou amém. Outro episódio bastante interessante que aconteceu comigo, e esse foi mais apavorante, porque chegando da oração, já era mais de meia-noite, ajoelhei e orei um tempo e dormi. Lá pelas madrugadas, 2 horas da manhã, não lembro exatamente, eu acordo com um toque de trombeta. Rapaz do céu, eu acordei com um toque de trombeta, igreja, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu dizia: aleluias, eu vou encontrar com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Só estava eu no quarto e eu fiquei naquele desespero: Jesus, aleluias, mas eu não desaparecia. Passou o tempo, eu não aparecia na frente de Jesus. Aí eu comecei a me desesperar, me deu um desespero, eu batia em mim assim, eu continuava ali na cama. Passou 1000 pensamentos na minha cabeça, e na minha mente falei: Senhor, eu não vou desaparecer não, misericórdia, Jesus, mas eu estou ouvindo o toque da trombeta. Aí eu pensei comigo: vou sair correndo e vou lá no quarto da minha mãe. A minha mãe é uma mulher de oração, tenho certeza que ela já está com Jesus. Se ela não estiver na cama, Jesus já veio e eu fiquei. Oh, aleluias, aleluias, nada, misericórdia, né? Oh, misericórdia. Mas um desespero tremendo. Quando eu me levantei para correr e ver a minha mãe, se ela ainda estava dormindo, para minha surpresa, começou a cantar uma música: misericórdia. No fundo da minha casa tinha um bar, e ali ficava até amanhecer. Mas quando eu acordei, eu não pensei em nada disso, pastor. Não pensei em nada disso. Na minha cabeça não existia o bar ali. Só existia o toque da trombeta. Mas não aconteceu também. Era fake. Era fake. Aleluia. Olha só que interessante. O termo arrebatamento deriva da palavra rápidos, e em latim que significa arrebatado rapidamente e com força. Aleluia.
Arrebatamento é tirado de um lugar para o outro, rapidamente, com força. O arrebatamento, ela é uma promessa, e essa promessa foi feita principalmente por Jesus. Jesus fez esta promessa. Põe aí, João, Bruno, lá em João, no capítulo 14, versículo 3. Olha só: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluias! Então essa é uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que é uma promessa universal. Promessa universal não depende de nada e nem de ninguém daqui. Ela independe de qualquer coisa terrena. A promessa universal está ligada a todo o planeta Terra. Vocês sabem que existe a promessa pessoal, local e promessa universal. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A promessa pessoal, eu quero dar para vocês entenderem, quero dar apenas um exemplo. Coloca para nós aí, Bruno. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Olha só, uma promessa pessoal e logo após uma promessa universal. Olha só: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é uma promessa pessoal. Agora uma promessa universal: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa universal. Quem é bendito aí? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa foi dada a Abraão. Essa promessa pessoal a Abraão. Logo também o Senhor disse a Abraão uma promessa universal, que através dele todas as pessoas da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é uma promessa universal. Promessa universal independe, só depende de Deus. Arrebatamento é assim. Quando Jesus prometeu que ele viria buscar a igreja, ele estava falando muito sério. Ele veio, conheceu a noiva, enamorou com a noiva e disse assim: eu vou ali preparar tudo, para que quando você chegar na sua casa, estará tudo pronto, tudo bonito, tudo perfeito, para quando você chegar lá, você olhar para tudo aquilo e ficar maravilhado com tudo. Aleluias! Essa promessa é uma promessa universal. Promessa feita para você, promessa feita para mim. Não depende de ninguém, depende só dele. E de você lutar com todas as suas forças para conseguir a salvação. Aleluia. Não pense você. Tem muita pregação. Hoje foi bem interessante. O Jean, evangelista Jean, e também teve bastante participação hoje, foi muito boa. A escola dominical, quem veio, quem não veio, perdeu, e quem veio, ganhou. Olha só, dizendo sobre Jesus é Deus. Jesus é também Deus. E a gente está
estava comentando sobre essas coisas e teve várias participações. E é gostoso quando tem participação. O pastor lançou essa semana, é o que? EBADEF. Está aberto para toda igreja que quiser fazer. Curso de teologia. Vai começar aqui na igreja, na nossa igreja já tem 33 alunos. Se você quiser fazer, e é interessante você aprender sobre a palavra de Deus, venha participar. Curso de teologia aqui na nossa igreja, todas as segundas-feiras, a partir das 7h30, haverá um professor da sede, ali está, ó, curso básico de teologia. Se você estiver interessado, venha fazer este curso, porque é interessante. Voltando aqui para a nossa mensagem, tem muita gente falando uma série de coisas, de que uma vez salvo, você estará para sempre salvo, e isso é mentira. Que a palavra de Deus diz que a salvação é tomada à força. O que é isso? Que você tem que lutar todos os dias, o tempo todo, para você não perder o quê? A salvação, não perder a tua coroa. É preciso você estar atento, para que o diabo não tome a sua salvação. Tem muita gente pregando uma série de heresias por aí, dizendo que uma vez que você aceitou Jesus e foi batizado, agora você já está salvo, Rodrigo. Está salvo, Rodrigo? Amém? Está salvo? Ele disse então que está lutando. Quem está lutando aí? Amém. Aleluias! É uma luta diária, uma luta constante. A luta não para. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo está constantemente jogando setas sobre a tua vida. Há um filme interessante que foi lançado essa semana passada, eu acho, no canal do MBL. Não sei se vocês são assinantes, mas ele fala sobre o diabo. Olha só, o diabo sempre colocando seta na mente dos cristãos, para fazer justamente essas pessoas pecarem. Coloca apenas uma ideia, uma pequena palavra na cabeça do indivíduo, e através daquilo há uma série de acontecimentos, e ele está constantemente 24 horas andando atrás do personagem. É assim que o diabo é. Ele está constantemente andando com você, ao derredor, porque ao redor de você estão os anjos, mas ao derredor está o diabo atrás de você, colocando setas malignas constantes, para que você possa pecar e assim perder a sua salvação. Aleluias, nada, misericórdia. A tua salvação, ela precisa ser guardada, ela precisa ser segurada. Não é brincadeira. Ninguém está aqui brincando de ser crente. Ninguém está aqui brincando com a salvação ou com a palavra de Deus. Não. Você precisa levar isso mais a sério na tua vida. Você precisa lutar por ela. Tem muitos de nós que temos aquele pecado de estimação, que estamos todos os dias fazendo as mesmas coisas que desagradam ao Senhor, mas você continua fazendo. Por quê? Porque já virou de estimação, já não tem mais importância para você. Já não tem mais importância
constância, porque todos os dias você está fazendo, todo o tempo você está fazendo. Para você ficou normal, você já não sente mais nada, porque o Espírito está distanciando. E nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Hoje o Júnior falou sobre o evangelismo, que nós precisamos evangelizar algumas pessoas. Quantos de nós estamos ganhando alguém com a nossa própria vida, com o nosso próprio viver, com o nosso cotidiano? Tem sempre uma frase sempre dita: pregue o tempo todo, se preciso for, fale. O que quer dizer com isso? Que a tua vida precisa estar pregando o Evangelho, que a tua vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus, a tua vida tem que estar enquadrado na vontade de Deus, porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem é que está aqui que adora o Senhor em espírito e verdade? O Senhor procura os tais. Nós não estamos brincando. Isso aqui não é brincadeira. Vir aqui todos os domingos, todas as quarta-feiras e ficar 2 horas aqui e ir para casa, mas a minha vida não falar nada deste Evangelho. Se você tem tudo isso de bom, você precisa apresentar ao mundo que há algo melhor na tua vida para oferecer. E a tua vida, o teu cotidiano precisa falar. O teu cotidiano precisa constranger aqueles que estão vendo você. O teu cotidiano precisa pregar. Jesus pregou até na morte dele. Quando ele morreu, havia uma placa falando que ele era rei. Até a morte dele, até a plaquinha da cruz dele pregou. É claro que o Evangelho é isso, pregar em todo o tempo. Por quê? Porque Jesus já está voltando. Não é tempo mais de se preparar, é tempo de estar preparado. Aleluia. Você não tem que se preparar, não, você tem que estar preparado. 24 horas da tua vida preparado. Aleluia. Porque a qualquer momento essa trombeta vai soar e ela não pode pegar você desprevenido. Você precisa ser constante. Você precisa ser perseverante. Está demorando. No tempo dos apóstolos, eles já achavam que o arrebatamento iria acontecer. Esperança, esperança em todo o tempo. Aleluias. Tem crente aí? Aleluias. Eu acho que não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe. Foi Jesus quem disse. E você lê a palavra, você lê a Bíblia, e você sabe que, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser, pode até gritar aí. Você sabe o que está escrito?
lá em Mateus capítulo 24, fala sobre o quê? Todo mundo com medo de responder. Os alunos da escola dominical, Mateus capítulo 24, fala sobre o quê? Fala sobre as últimas coisas. Exatamente, ó, o professor Gerônimo. Segue ele, viu? Porque ele segue Paulo e Paulo Cristo. É isso mesmo? Segue o Jean que você vai dar bem. Segue o Jean que ele brilha, irmãos. Não é? Aleluia. Então não é segredo para ninguém que, olha só, que em Mateus 24, do versículo 5 ao versículo 36, fala sobre as últimas coisas. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Só um tempo, Bruno. Tudo isso é princípio de dores. Não é segredo para ninguém sobre essa questão de terremotos. Agora, dia 7 de janeiro, houve um terremoto de magnitude 7.1 lá no Tibete. Mais de 126 pessoas morreram, mais de 200 pessoas ficaram feridas. Terremotos em vários lugares, mas é o princípio do fim. Todo mundo sabe sobre isso, todo mundo sabe sobre guerra. Você sabe o que está acontecendo neste momento, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já faz mais de anos. Você tem ciência disso? Olha só, vou citar de novo, lá no canal do MBL, tem um especial sobre a guerra da Rússia e a Ucrânia. Eu assisti com a minha família, sentamos ali, ficamos 2 horas assistindo sobre a guerra, e ali a gente viu horrores gravados, sabe por quem? Pelos próprios soldados da Rússia. Gravado por um jornalista que não quis sair do país. Ele filmou em primeira pessoa os horrores do momento que começou a guerra, quando de repente os russos invadiram. A guerra de Israel foi pior ainda. A guerra de Israel, quando eles chegaram, eles entraram em uma festa de rock e foram fuzilando todo mundo que estava pela frente. Tinha muitos brasileiros lá. Uma brasileira conseguiu fugir, e lá é assim. Em cada certo ponto das ruas existe um bunker. É justamente por causa disso, para que quando acontecer alguma coisa, eles correrem para o bunker. E a menina brasileira correu para o bunker, ela e mais 2 amigos, e eles entraram, chegaram primeiro no bunker, e ficaram lá no fundo. De repente foi entrando um monte de israelenses dentro daquele bunker, e entupiu o bunker de pessoas. E aí então chegaram os soldados inimigos e começaram a jogar bomba de fumaça, queimar coisas na porta, para que eles pudessem morrer sufocado pela fumaça. Quando as pessoas não aguentavam mais, saía correndo. Quando saía correndo, era fuzilado. Para eu correr
final, a menina disse assim, que tinha tanta gente morta em cima dela, que ela não conseguia respirar. Ela ficou mais de 10 horas embaixo dos cadáveres. Ela acordava e desmaiava, acordava e desmaiava. Por quê? Porque ela não aguentava a pressão das pessoas mortas. Era muita gente dentro do bunker, todas mortas. E ela dizia para ela mesma, eu vou morrer, porque ninguém vai vir me salvar. Uma brasileira. Isso é guerra. Não está acontecendo aqui em Campo Grande, mas está acontecendo pelo mundo. As barbaridades estão acontecendo. Isso é um fato, é bíblico. Beleza, peste, vocês todos passaram em 2020, matou até agora mais de 6 milhões de pessoas no mundo. É bastante, né? 6 milhões de pessoas. Campo Grande tem 1.800.000 pessoas. Matou mais de 6 milhões. Eu acho muitas pessoas. Mas essa não foi a pior, igreja. Peste. Em 1343 a 1350, a peste negra. Sabe quantas pessoas morreram nessa peste negra? Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. 60% das pessoas do planeta Terra. 200 milhões de pessoas. No Brasil há 270 milhões. É como se 200 milhões de pessoas morressem no Brasil e permanecessem apenas 70 milhões. A peste negra levou tudo isso de pessoas. Guerras e pestes. Então isso não é novidade para ninguém. Já está acontecendo desde quando Jesus subiu. O arrebatamento do Senhor Jesus começou a partir do momento que Ele subiu. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo, igreja? A maioria das coisas descritas na Bíblia já aconteceram. A maioria das coisas descritas já aconteceram. Não tem mais o que acontecer. Mateus 24, versículo 12. Aleluias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando pois vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então um tempo aí, isso aqui está falando já da grande tribulação. É depois do arrebatamento. É claro que não tem tempo aqui para falar de depois do arrebatamento, o que é que vai acontecer sobre esta terra, porque o tema aqui é justamente arrebatamento, toque da trombeta, onde nós iremos morar com o Senhor.
Mas quando nós formos, aqui na terra haverão pessoas, e aqui também estará acontecendo alguma coisa. Mas eu quero me ater apenas ao arrebatamento da igreja. Aleluias! Olha só, vocês serão perseguidos, estarão na frente de governadores, serão presos em cadeias, traídos pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Sabe quando que isso aconteceu ou começou a acontecer? Ano 107 depois de Cristo. Alguém sabe aqui, os estudiosos aí, sabe o que aconteceu? Em 107 depois de Cristo, aconteceu a perseguição contra os cristãos, onde eles eram presos e levados para o Coliseu. Houve uma perseguição muito grande, e nessa perseguição, as autoridades ofereciam dinheiro para quem entregasse um cristão, e não era pouco dinheiro não, era muito dinheiro. Muitos pobres precisavam de dinheiro para comer, então entregavam o filho que era cristão, as autoridades, para que ele fosse levado e serem apresentados lá no Coliseu. E o que é que acontecia no Coliseu? Eles eram mortos por leões, eram mortos por espadas. E quando estava a noite, os cristãos eram crucificados, colocavam fogo neles para que iluminasse a arena. E esses mesmos cristãos eram mortos e louvavam o nome do Senhor. Tem aquele hino lindo, né? Sempre vou lembrar. Como que é esse hino, Rosângela? Canta aí, Rosângela. Da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, mas nunca negaram sua fé de Cristo. Toda a igreja bem forte. É isso, igreja. Reaviva a tua igreja de novo, começando pelo meu coração nesta noite. É isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora. Reavivando o teu coração, colocando em você esperança, renovando as esperanças. Naquele tempo, começando em 107 depois de Cristo, a perseguição durou 200 anos, 2 séculos de perseguição. Milhares e milhares de cristãos foram mortos. Não tem uma conta certa, não dá para enumerar quantos cristãos foram mortos lá.
Muitos pais entregaram os filhos, muitos filhos entregaram os pais, muitos amigos entregaram amigos, parentes entregaram parentes. Então guerra, peste, fome, perseguição, traição, tudo isso já aconteceu. Todas essas coisas já aconteceram. E o que é que você está esperando? Você está crendo que uma vez salvo, sempre salvo? Se fosse assim, não precisaria estar aqui, poderia estar lá fora. Se fosse assim, o diabo não estava constantemente lutando contra você, querendo tomar tua vida. Se fosse assim, o inferno não estava alvoroçado, querendo lutar contra a igreja, não. Porque eles falariam assim: ah, esse já está salvo, então não vou fazer nada contra a vida dele. Não. Você que é crente está constantemente em batalha. Quando você sai da tua casa, todos os dias você está correndo perigo. Até mesmo dentro da tua casa você está correndo perigo. Não está fácil não ser crente. Não é fácil. Você vem para a igreja, tenta aquelas promessas, vem que você a partir de agora não vai passar mais por problemas. É mentira, você vai passar por problemas. Por quê? Porque o diabo não gosta de você. Ele não quer que você vá morar com Deus. Ele não quer. Ele quer que você vá para o lago de fogo juntamente com ele. Porque o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então esta luta aqui não é nada, é fichinha para o sofrimento que vai ter lá no lago de fogo. Mas para quem é salvo, esse sofrimento aqui é alegria. É alegria. Mas aí você faz uma pergunta para mim: o que está acontecendo no atual cenário descrito na Bíblia, aqui, justamente aqui no Brasil, para os últimos tempos? O que é que está na Bíblia que relata o momento em que nós estamos vivendo agora, o status quo na sociedade? A resposta está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão dias o quê? O quê? Difíceis, trabalhosos. Pois os homens serão egoístas. Você vê isso no seu trabalho? Você vê isso no teu curso? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Obrigado. É isso que está acontecendo
próximo de nós, do nosso lado. Muitos serão egoístas, orgulhosos, vaidosos, ingratos, sem respeito com a igreja. Hoje nós falamos aqui, né? Que eu ouvi essa semana ainda um podcast de um homem dizendo que já tinha a Bíblia pronta para ser lançada, estava esperando apenas o momento de autorização para lançar uma Bíblia escrita por IA, inteligência artificial, e ali está descrito tudo contra o que se chama palavra de Deus, tudo que é politicamente correto. Sabe vocês que o anticristo também terá os seus mandamentos? Estamos caminhando, uma nova era se forma. É um momento de tensão para as nossas vidas. Essa semana, foi a semana agora passada, saiu uma notícia, muita gente viu ou leu sobre isso. Um homossexual se vestiu de Jesus Cristo, subiu numa árvore, zombando da igreja, zombando de Cristo. Isso é falta de respeito com a igreja. É isso que está acontecendo no momento agora, neste momento, do nosso lado. A falta de respeito com a igreja, não digo a igreja espiritual, mas o templo, os irmãos. A falta de respeito é muito grande. E o que é que nós estamos fazendo para que isso possa mudar? Nós vimos hoje aqui na escola dominical que essas pessoas que estão lutando contra nós são pessoas bem preparadas, pessoas com intelecto muito alto, pessoas que buscam conhecimento constantes. Mas nós erramos em não conhecer a Escritura, as Escrituras. Saiu uma conversa aqui hoje que nós precisamos conhecer as Escrituras para combater esses tipos de heresias dentro da igreja. Os irmãos sabem que aquela igreja, Cidade de Refúgio, já é uma igreja de homossexuais, onde eles pregam o evangelho e falam em línguas. Essas pessoas estarão de fora. Aleluia. Não vamos entrar nos pormenores aqui, porque o tempo já se foi. Sem amor pelo próximo, amando mais os prazeres do que amando a Deus. Não tenho que falar sobre essas coisas, porque tem muitos pregadores, muitos crentes, que se dizem pregar o evangelho, mas são amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Amam mais as coisas que estão lá fora, em coisas caras, carros muito caros, e não querem às vezes dar uma oferta para um pobre coitado que está necessitando. Não quer às vezes trazer uma cesta básica para a igreja. A falta de amor está muito grande. Está acontecendo aqui. Tempos trabalhosos. Aleluias. Tudo isso já se cumpriu. Não é tempo mais de, eu vou me preparar, eu vou fazer isso. Não, não é tempo.
você está, porque Jesus já está posto. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo já se cumpriu. Por que Jesus não vem? Aleluia. Por que é que Jesus não vem, igreja? Se tudo que estava escrito já cumpriu, tudo que a Bíblia falou já se cumpriu, então por que Jesus não vem buscar a sua igreja? Sabe por quê, igreja? Porque o Pai ainda não deu a ordem de comando. O Pai não deu a ordem de comando. O que Jesus falou quando estava conosco aqui na terra? Fala alto, Rosângela. Também. Só o Pai sabe a hora. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vamos colocar de pé.